Meus queridos, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. Nós estamos acompanhando o tempo comum, tempo no qual a igreja se reveste de verde. É o tempo da missão apostólica de Jesus, quando Jesus está a pregar o evangelho. Quando tinha mais ou menos 30 anos de idade, Jesus desce ao Vale do Jordão. Ali é batizado por João Batista. O Espírito conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de vencer as tentações, Jesus começa a sua missão apostólica, a sua pregação. E é muito interessante que ele não vai no território da Judéia. Lá Herodes, quem reinava nessa jurisdição. João Batista tinha sido preso. O evangelho de hoje começa assim: ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. A Galileia é a parte do norte. Então Jesus sai do sul da Judéia e vai para o norte. Mateus, o evangelista, justifica, diz que Jesus foi para o norte para se cumprir a profecia de que ele deveria pregar aos pagãos na Galileia, né? Mas nós sabemos que Jesus também é esperto, né? Ele saiu do território de Herodes para também não ser morto, né? Ele vai para um lugar, Zabulon e Neftali. Ali ele vai começar a sua pregação, e ali ele vai começar a chamar os seus 12 apóstolos, né? Parecem duas palavras irrelevantes, Zabulon e Neftali, mas essas palavras também foram mencionadas no livro do profeta Isaías. Hoje, o texto de muitos séculos antes de Cristo, já está lá, Zabulon e Neftali. O que é isso, né? Não é nada de comer, viu? São lugares, territórios. Então nós temos que nos reportar lá no Antigo Testamento para nós entendermos. Sabemos que Deus, quando criou o ser humano, criou tudo bonitinho, o ser humano pisou na bola e tudo começou a se degradar, a se desordenar. Deus tem que reconstruir aquilo que o pecado destrói, e ele decide reconstruir por meio de um povo. Por isso ele escolhe um homem que se chama Abraão, e ele promete a Abraão: a partir da tua descendência eu vou espalhar e disseminar a salvação no mundo. Abraão, depois Isaac, depois de Isaac, Jacó, a descendência de Abraão. E Jacó, por fim, tem 12 filhos, e a partir desses 12 filhos, Deus vai instituir cada filho de Jacó. Jacó é chamado de Israel, é o mesmo homem, né? A partir de Jacó, Deus, e de seus filhos, 12, Deus vai instituir tribos, as 12 tribos de Jacó, ou de Israel, que é a mesma pessoa. Esse é o povo que Deus escolheu para poder reconstruir o mundo destruído pelo pecado de Adão e Eva, né? Um povo, 12 tribos. Se nós acompanharmos o texto de Samuel, no capítulo 3, se não me engano, o texto de Samuel vai dizer assim, que Deus instituiu o seu povo, as suas tribos, Samuel capítulo 2, versículo 7, para poder este povo constituir um reino eterno. Então a promessa de Deus é que esse povo seria perene, ou seja, não seria destruído. Mas nós sabemos que vai passar o tempo, né? Deus vai escolher o rei Davi, que vai reinar sobre as tribos. Depois o filho de Davi, que chama-se, precisa ler a Bíblia, Salomão. Continuou ainda este reino das 12 tribos, só que depois de Salomão, as tribos se separaram, as tribos se dividiram. 10 tribos constituiu um novo reino agora, que continuou com o mesmo nome, Israel, e 2 tribos ficou para o reino do sul, as tribos de Judá e de Benjamim, né? Tudo que divide ou que é dividido não dá certo, né? Porque a divisão não vem de Deus, não vem de Deus. Ora,
o que acontece? As tribos do norte começam a trair a Deus, a cometer infidelidade. Quando nós cometemos infidelidades, a consequência nunca é boa. Pode ser que no começo seja, mas não é. Não, no término não dá certo. O que acontece com o povo do Reino do Norte, Israel? O povo é destruído. O império chamado Assíria invade o Reino do Norte e destrói as 10 tribos do Reino do Norte, as 10 tribos de Israel. É o fim da história de quem é infiel a Deus. Não porque Deus determinou destruir, mas porque é consequente. Consequência da infidelidade para com Deus é a destruição, né? Sobraram 2 tribos, lembram os nomes? Judá e Benjamim, no sul, tudo bonitinho. Ora, mas a promessa de Deus não era, em Samuel capítulo 2, versículo 7, que Deus teria um reino dessas tribos e esse reino seria eterno. 10 já foram destruídas, 2. E a primeira destruição, essa que eu mencionei, no Reino do Norte, aconteceu no ano 721 a.C., né? A Assíria destrói o Reino do Norte. Quais foram as 2 tribos primeiras a serem destruídas? Isso pode ser acompanhado na Bíblia, no primeiro livro do Reis, capítulo 15, versículo 17. Quais são as 2 primeiras tribos a serem destruídas? Zabulon e Neftali, as tribos que Jesus falou hoje. Ele foi exatamente no território das 2 primeiras tribos a serem destruídas, 8 séculos antes dele. E aí, as 2 do sul, ficou tudo bem? Não, porque também vão cometer infidelidade. A mesma história. A gente sabe que o pecado não dá certo e persiste. O que vai acontecer? Também serão dizimadas. Agora um outro império, o império da Babilônia, vai entrar em Jerusalém e levar as 2 tribos para ser escravas no império da Babilônia. Não dá certo. E o projeto de Deus, essa que é a questão principal. Deus não tinha prometido um reino das tribos que seria perene, seria eterno? Tudo acabou. Como explicar isso? Aí nós chegamos até o evangelho de hoje. Deus disse: o meu projeto foi destruído pelo pecado do ser humano, mas ninguém pode destruir o meu projeto. Deus vai até o fim no seu projeto. E a gente vê hoje tantas pessoas querendo perverter aquilo que é instituição divina, o projeto de Deus, né? As pessoas falam hoje em dia, muita gente, a igreja fala disso daí, mas agora nós estamos em tempos modernos, né? É outra coisa, outra história. Ora, minha gente, Deus é imutável. Se Ele fez um projeto, aquilo é eterno, é e o será para todo sempre. Se a perversão do projeto é infidelidade, é pecado, o será para sempre. Para sempre. E Deus não desiste. Ele se faz ser humano. Ele vem à terra para chegar exatamente nesse momento. Eu vou pisar no território onde as 2 primeiras tribos que eu chamei, onde as 2 primeiras tribos foram destruídas, e eu vou reconstruir, porque ninguém pode com a onipotência divina. Imagine Jesus chegando na Galileia, pisando no território de Zabulon e Neftali, as 2 primeiras tribos destruídas no século 8º, pelo Império Assírio. O sentimento dele que é Deus, um projeto construído, o homem destruiu. É o mesmo sentimento que nós levamos quando nós planejamos as coisas e as coisas não dão certo. Talvez você já tenha passado por isso. Se não passou, fica preparado que vai acontecer uma hora ou outra. Alguma coisa que eu sonhei não deu certo, né? Ou na minha vida pessoal, ou nos meus filhos, ou na minha família, ou na minha profissão, ou não sei aonde. É o sentimento que Jesus teve quando ele pisou em Zabulon e Neftali. Ali ele chamou
4 apóstolos nesse território da destruição: Simão e seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Ali Jesus vai começar a constituir o grupo apostólico, constituído por quantos apóstolos? 12. As tribos destruídas do Antigo Testamento serão reconstruídas na figura dos apóstolos, que são 12, tal como as 12 tribos do Antigo Testamento destruída. Porque o homem pode pensar e pode até conseguir ferir o projeto de Deus, que é o que nós vemos na sociedade de hoje, mas o término da história é a vitória de Deus e a realização do seu projeto. O projeto de Deus vai se cumprir, e Jesus começa ali o cumprimento desse projeto. O pecado destruiu as Zabulon e Neftali, e aqui eu vou reconstruir, não mais Zabulon e Neftali, mas Pedro e André, Tiago e João, para mostrar que o poder de Deus está acima de tudo e de todos, e aqueles que se contrapuserem contra o projeto de Deus ficarão num sofrimento eterno, porque ninguém vence a Deus. O homem contemporâneo pensa poder construir a sua vida sem Deus. Ninguém fugirá do juízo de Deus, meus irmãos, ninguém. Jesus chama esses homens, né? Cada um de um jeito, chama 12, depois um vai se matar, lembram? Judas, a igreja vai colocar outro no lugar, porque ninguém é insubstituível. No lugar de Judas vai ser chamado Matias. Às vezes a gente pensa, eu sou insubstituível. Você pode ser insubstituível com o que você é, porque não tem 2 de você, graças a Deus, né? Mas você não é insubstituível no que você faz, não é. E Jesus vai chamar esses 12 que vão reconstruir o papel, a figura das 12 tribos destruídas. O que eu tenho a ver com isso? Porque na nossa vida nós também temos situações de morte, de desânimo, de cansaços, porque as coisas não são como nós queremos, e Deus está dizendo hoje, olha, ânimo, coragem, olhe para frente, porque eu posso reconstruir o que você não consegue com a sua fragilidade. E Deus sempre nos dá a oportunidade de reconstruirmos a nossa história, a partir do nosso sofrimento. Quantas coisas não dão certo, e Deus fala, você está tendo a oportunidade de viver novamente, cada um da sua história, cada um com as suas tristezas, mas nós não podemos ficar parados, estáticos. Não, Jesus olhou a destruição daquele território, de Zabulon e Neftali, e ali Ele arregaçou as mangas e chamou os apóstolos para continuar. Nós não podemos parar. Quantas vezes queremos largar tudo? Não. Se não dá certo algo, continue a viver, mas não se separe de Deus e continue a viver olhando para frente. Foi o que Jesus fez. Talvez a tristeza do fracasso das tribos que foram destruídas, quando Jesus pisou ali, eles devem ter sentido tristeza, mas ele não parou. E ele chamou esses 4 homens, os primeiros, depois deles vieram os outros. Jesus os chamou. O texto, quando fala de Simão e André, fala que Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram as redes. O que representam as redes? Representam aquilo que pode se tornar um fardo, um peso no discipulado de Jesus. Aquilo que já não faz mais sentido quando eu estou com Jesus. Eles deixaram. O segmento do Evangelho exige deixar coisas, minha gente. Exige às vezes deixar pensamentos. Exige deixar às vezes convicções. Quando eu sou convicto de algo, eu acredito em algo, mas o Senhor me chama, e aquilo que eu sou convicto não combina, não está de acordo com o projeto de Jesus, eu devo deixar para trás, mesmo que me custe. E depois quando Jesus fala, aliás o Evangelho fala sobre Tiago e João ouviu o chamado, imediatamente deixaram as
redes, e o Evangelho diz, e o Pai. Às vezes não basta só deixar convicções, certezas. Às vezes, para seguir Jesus é preciso deixar laços e relacionamentos. Por quê? Porque podem nos atrapalhar no seguimento de Jesus, né? Então, Jesus chama esse novo povo, que é a congregação dos apóstolos, 12 apóstolos, um único povo. E este novo povo não se chama mais Israel, mas se chama igreja, a igreja de Cristo. E nós vamos perceber que a vontade de Deus é a unidade. Por isso que a igreja, toda vez no rito da comunhão, na oração da paz, a igreja pede a paz e a unidade, porque é o que desagrada o coração de Deus, a cisão, a divisão não vem de Deus. A primeira carta de São João, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer que não pode habitar trevas onde há luz. Onde há divisão não há presença de Deus, que é o que fala a segunda leitura de hoje, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Jesus vai instituir os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, eles vão cada um instituir uma igreja, mas que vai ser congregada na unidade. E ele coloca como chefe dos apóstolos um apóstolo, que se chama Pedro. Eram 12 igrejas, com 12 apóstolos que as presidiam, mas eram as 12 congregadas na figura de um, que é Pedro. É o que é a igreja católica. Nós somos a igreja particular de Jundiaí. Nós temos um pastor que se chama Arnaldo, mas nós congregamos a unidade entre as igrejas do mundo todo na pessoa do bispo de Roma, que é o Papa Francisco. Ora, essa é a igreja de Cristo, desde a origem, e o será até o fim dos tempos. E a segunda leitura de hoje, nós vemos a figura de Paulo, que é o 13º apóstolo. Os 12 pregaram no território da Palestina, mas Paulo foi chamado por Deus para pregar fora e construir igrejas fora da Palestina. Este homem é um homem cheio, cheio de fortaleza para conseguir percorrer tantos lugares. Depois vocês pegam no mapa, procura no Google, territórios pregados por Paulo apóstolo, você vai ver o quanto que ele andou em volta da Palestina. Eu não sei como naquele tempo, não sei como, mas ele o fez. E uma das igrejas que Paulo institui é a igreja de Corinto, um povo cheio de prostituição, um povo cheio de ambição e de corrupção. Mas Paulo vai lá e ele prega o evangelho, ele constitui uma igreja. Quando tudo está bonitinho, ele parte para Éfeso, para também fazer o mesmo. Só que quando ele está em Éfeso, chega a notícia, um tal Cloé, olha que nome bonito para pôr quem está grávida aí, Cloé. Um tal Cloé chega com sua família e dá a notícia para Paulo, que a igreja instituída de Corinto começou a se dividir. Onde tem ser humano tem confusão, Começou a dividir a igreja, O problema é que não é só uma divisão de simpatia ou de temperamento, porque a gente isso é nosso, a gente começa a conviver com as pessoas que combinam mais com a gente, isso é próprio do ser humano. Mas o problema não é esse. O problema é que está tendo divisão doutrinal, e não existem duas ou mais verdades, a verdade é uma só sobre tudo. E aí Paulo, lá de Éfeso, ele escreve a carta: irmãos, nós ouvimos a segunda leitura de hoje, eu vos exorto pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. A palavra grega que está no texto original, em 1 Coríntios, é schismatas, que na tradução portuguesa e latina é cisma, divisão, que é a mesma coisa, mas cisma diz respeito à doutrina, que não haja divisões entre vós, o apóstolo falando, porque a verdade é única.
E nós vamos ver que, de maneira muito triste, o cisma, ele entra na Igreja de Cristo. A primeira grande divisão da Igreja Católica, no ano 1054, o cisma do Oriente. Depois, a segunda grande divisão da Igreja Católica, o cisma do Ocidente, no século XVI, no ano de 1517. Começou a primeira igreja cismática luterana, depois calvinistas, anglicanas, e hoje todas essas coisas que a gente vê por aí. A divisão vem de Cristo. Cristo instituiu uma igreja, e Paulo está falando: sejais concórdios uns com os outros, e bem unidos, ele está dizendo. A verdade é única, e nós vemos divisões dentro do seio da própria igreja, hoje em dia, minha gente. Hoje em dia nós vemos isso, não vem de Deus. Você vai falar com gente que não quer saber de igreja, né? As pessoas vão apontar o pecado da igreja. Fala com alguém que não quer compromisso com a igreja, o que vai falar primeiro para você? Eu não vou na igreja, não. A igreja da Inquisição, a igreja da matava bruxos, a igreja não sei o que, as confusões. E dá vontade de falar para a pessoa: você passa pela mesma situação nas suas relações? Na sua casa não tem problemas de relacionamentos? Onde você trabalha não tem competições, dissensões? Por que é que você quer exigir de um grupo de pessoas que é um grupo de pessoas frágeis, como somos nós? Você quer exigir uma perfeição, sendo que você também não é perfeito nas suas relações? É que você não quer compromisso com Cristo. Essa é que é a verdade. Então, meus queridos, nós olharmos nós hoje e percebemos que isso não vem de Deus. Quantas confusões dentro das nossas relações, né? E aí Paulo vai dizer: vós estáis afirmando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas. Se você olhar, Paulo é a figura da erudição. Paulo, um apóstolo erudito, culto, inteligentíssimo. Apolo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vai falar de Apolo, um homem cheio de habilidades retóricas. Cefas, quem é Cefas? É a palavra hebraica que significa pedra, no grego é Pedro. Cefas é Pedro. Eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro. Não, nós somos de Cristo, né? Nós somos de Cristo, e em Cristo não há divisão, não há divisão. Meus queridos, nós temos acompanhado, falando em divisão, esta semana, a triste notícia de que o nosso país foi retirado de uma instituição internacional que luta em defesa da vida, contra o aborto. O nosso presidente da República assinou a saída do Brasil desta instituição internacional. Nós, diante desse fato, qual é o nosso posicionamento? A defesa da vida é prioritária para um cristão. Está acima de todo e qualquer valor a defesa da vida. E nós, como cristãos, temos que fazer adesão à verdade. Nós não podemos, por nossas convicções, lembra que Pedro, André, Tiago e João deixaram as redes. Nós não podemos, por causa de convicções políticas, defender cultura de morte. Não podemos. Se você não sabe disso, você está desinformado, você precisa pesquisar. Procura na internet as notícias dessas 2 últimas semanas. Nós não podemos aceitar isso. E nós vemos dentro do seio da igreja que pessoas, às vezes até querem amenizar essa questão. Por quê? Por causa de convicções políticas. Mas nós temos que lutar pela fome, pelo aborto também, mas pela fome. O que é mais grave, o aborto ou a fome? A fome, ela pode ser extinta com uma boa cultura política, ou plano de governo. O aborto, uma vez instituído, não tem mais volta. Eu contei uma historinha na missa que eu celebrei agora há pouco, que é um exemplo. As pessoas estão confundindo hierarquia de valores. Hierarquia de valores, esse que é o problema, né? Eu colocava assim: uma família, pai, mãe e criança, estão indo até o hospital, porque
um familiar se acidentou e está gravemente enfermo no hospital. E foram até lá. Só que no caminho aconteceu um acidente de trânsito, bateram no carro dessa família. E a criança ficou gravemente ferida. O que essa família, esses dois, o pai e a mãe, vai fazer? Estava programada a visita a outro enfermo. Só que aconteceu uma fatalidade. O que esses dois vão fazer? Vão continuar a caminhada até o hospital para visitar o outro que está lá internado? Ou vão socorrer a criança? Por que isso? Hierarquia de valores. A vida tem prioridade. Se aquela pessoa que está hospitalizada, esse exemplo, falecer, mas ela já está no hospital, essa não. Então eu tenho que lutar pela vida dessa. Não quer dizer que quem passa fome, quem passa a pobreza, deva ser deixado de lado. Não, isso deve ser assistido, cuidado. Mas a questão do aborto é a mesma coisa do exemplo, hierarquia de valores. Então sejamos defensores da verdade, sejamos unos juntos da igreja, e que Deus assim nos ajude, meus queridos. Levemos essas duas mensagens de hoje. Primeira, Deus reconstrói o que o homem destrói. O que não deu certo, continue caminhando que Deus vai refazer. E a segunda mensagem de hoje, Deus deseja a unidade das nossas famílias e da nossa igreja. Assim seja, amém. Num instante de silêncio, meditemos a palavra de hoje.